Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almir. Hoje a gente está vindo com mais um episódio do nosso projeto, né, do 10 Minutos on Demand. Como vocês já viram, né, durante a semana a gente já tinha publicado uma caixinha de perguntas, né, para o nosso convidado. Nosso convidado hoje é Cid Andrade, fisioterapeuta, trabalha na Espanha hoje. Depois eu apresento um pouco melhor ele. Um cara que a gente teve o prazer de trabalhar, eu e o Rodrigo, que também é um dos nossos convidados hoje, que vai estar nessa nossa conversa. Já falei com ele antes da gente começar aqui a gravar, da felicidade que é ter ele com a gente hoje, né, conversando, que é um cara que a gente aprendeu muito, né, eu especialmente, no primeiro ano que eu subi profissional, os dois fisioterapeutas do clube eram o Cid e o Rodrigo, né, então foi um momento bem marcante em relação à parte educacional, enfim, a gente discutiu bastante, aprendi bastante com eles, né? Então, tá discutindo hoje os assuntos em relação à fisioterapia e tudo mais é uma felicidade bem grande, né? Então, Cid, muito prazer estar contando contigo aqui, tá? Já vou tentar te apresentar e em seguida já te passo a palavra para te poder começar o nosso bate-papo, tá bom? O Cid, para quem não conhece, formado em fisioterapia pelo Centro Universitário Campos de Andrade, especialista em fisioterapia ortopédica, traumatológica e desportiva, fisiologia do exercício, acupuntura, osteopatia e 3 pontinhos, né? E vai embora, né? Tem mais coisa aí, mas enfim. Já trabalhou no J. Malucelli, lá do Paraná, em seguida no Paraná Clube, Boston City, né, dos Estados Unidos, Massachusetts, Atlético Paranaense, Figueirense, Pirâmides do Egito e atualmente está no Almeria da Espanha, né? Então, é uma felicidade sem tamanho a gente poder estar contando com isso. Cid, muito prazer de estar fazendo essa conversa contigo hoje e queria que tu já iniciasse essa nossa conversa, né? Falando o porquê da escolha da fisioterapia. Olá, Almir, olá, Rodrigo, a todos os amigos aí que estão vendo o nosso vídeo. Um abraço especial para a Cíntia, que é a nossa amiga aí, que tive o prazer de trabalhar com ela também aí no Figueirense. Almir, o que me fez escolher a profissão, contar um pouquinho do meu passado, eu fui aquele jogador de futebol frustrado, sabe? Que passou a vida inteira correndo atrás do futebol e não deu certo. E eu, com 27 anos, eu resolvi que eu tinha que buscar outro caminho. E como a área esportiva, o ambiente esportivo era o que eu mais conhecia, eu acabei optando pela fisioterapia, que é o que eu mais me identificava assim, no momento. Tive algumas situações em que necessitei e pude conhecer um pouquinho da profissão, e a partir disso comecei a estudar e hoje estou aí inserido totalmente dentro do futebol desde que me formei e amo, sou apaixonado pela minha profissão. Bacana. Rodrigo, a gente sabe que muitas coisas acontecem durante a vida, né? Principalmente a vida profissional, que é o que forma a gente, né? E talvez o que está unindo a nós três a estarmos conversando hoje, né? Queria que o Rodrigo também falasse sobre isso e a gente já também discutisse sobre essa situação, né? É uma pergunta que eu faço inicialmente para o Rodrigo, mas em seguida eu já vou passar para o Cid também, que é em relação quais seriam as condições ou as situações que ocorreram durante a vida profissional de vocês após a formação inicial na fisioterapia, né? Que vocês acreditam que auxiliaram vocês a se tornar os profissionais que vocês são hoje? Rodrigo, por favor. Então, primeiramente, a gente já se falou antes, né, Cid? Mas, mais uma vez, um prazer aí estar meu grande amigo aí, exemplo aí de profissional aí, podendo estar conversando com a gente, assim, é sempre muita satisfação poder conversar e trocar ideia com você, tá, irmão? Então, eu acho que as experiências de vida que sempre dentro da profissão são muito acrescentam muito a nossa carreira, né, da fisioterapia, né? Mas eu acredito sempre que todo fisioterapeuta tem casos que acabam dando errado, né? Reabilitações que dão errado e tudo mais. Então, se a gente for resumir ou se for escolher uma determinada situação ou algumas determinadas situações para que a gente possa evoluir mais, eu acredito que, na minha opinião, são esses casos assim, né?
esses casos que a gente aparentemente acha que vai correr tudo bem e que por um motivo ou outro acabam dando errado, né? Então, eu acredito que isso aí são os maiores exemplos de aprendizado que a gente acaba tendo, né? Porque foge um pouco do nosso controle, não que a gente tenha controle de todas as situações dentro da fisioterapia, principalmente no futebol, que é uma coisa muito volátil, assim, né? Mas eu acho que essas situações que a gente pensa em ter, que tem o controle e acabam fugindo um pouquinho, e principalmente dando errado no final das contas, são as situações que a gente acaba mais aprendendo e as situações que acabam mais deixando a gente marcado como uma forma de aprendizado. Acho que basicamente é isso. E uma coisa bem legal que o Rodrigo falou, e na verdade eu acredito que a gente compartilha dessa ideia, mas eu queria também dividir com quem está ouvindo a gente, é que, primeiramente, né, uma coisa que independente da área, né, eu digo relacionado ao esporte, a gente trabalha com o corpo humano, né? A gente tem 3 pessoas aqui, né? O Cid vai ter uma condução de tratamento, uma condução de evolução, uma condução de resposta em relação ao que vai acontecer. Eu vou ter uma, Rodrigo vai ter outra. Então, só isso já difere tudo e deixa essa situação bem evidente que o Rodrigo falou, né? Porque, assim, nem sempre uma coisa que deu certo para um vai dar certo para outro, ou seguir o mesmo modelo, né? Então, a gente precisa sempre ficar muito atento a esses processos de evolução, porque o treinamento, ele é uma coisa que ele é muito rica por isso, né? Porque ele te dá alternativas, né? De poder fazer de maneiras diferentes, mas com um final dando certo da mesma forma, né? Então, Cid, compartilha com a gente também o que tu acredita que te fez ser esse profissional que tu é hoje. O que te auxiliou, quais foram os erros ou acertos também, né? Não necessariamente só os erros, né? Mas, ou, de repente, alguém que tu conheceu que pode ter te auxiliado nesse processo. Eu concordo plenamente com o Rodrigo, Almir, que as situações que mais nos enriquecem e que mais nos fortalecem são esses momentos em que você entende que você não sabe nada, sabe? Porque a partir do momento que você acha que você sabe tudo, você está no caminho errado. Então, muitas vezes acontecem essas situações aí que te realmente colocam no teu lugar e dizem assim, opa, calma, eu preciso rever algumas coisas. Então, as situações, elas mudam muito a nossa maneira de pensar. Mas, especificamente para mim, Almir, uma coisa que eu vejo que me auxiliou muito, muito, muito em todo o meu processo, foi ter começado num clube pequeno e que não tinha estrutura nenhuma, sabe? De começar com um clube que não tinha nada, que não tinha exame, onde a avaliação tua era o que valia, e você trabalhar a cega, sabe? Sem saber com que você está lidando. Então, isso me enriqueceu demais, e a partir desse clube eu fui melhorando, fui evoluindo, fui melhorando as condições dos clubes por onde passei, e hoje eu estou num clube que me dá tudo que eu tenho de possibilidade de tratamento, mas dentro de mim eu sei que com uma banda elástica e um copo d'água eu consigo tratar qualquer jogador, sabe? E um copo de café, né, Cid? Copo de água não, copo de café. Com certeza. É isso aí. Muito legal. Uma coisa que assim, que também desperta um pouco de interesse no pessoal e que, assim, eu acho que é um dos grandes desafios que a parte desportiva tem quando a gente envolve trabalho multidisciplinar, né? Ou transdisciplinar, no caso, né? Entender como é que as áreas se interagem, né? Como que elas se comportam, né? Como que uma decisão, não sei se a palavra é essa, mas ela se soma a outra e assim a gente vai construindo uma ideia, de repente uma ação. A gente quer entender um pouquinho como é que vocês enxergam hoje a fisioterapia integrada nessa rotina de decisões do futebol. Começa com o Rodrigo. Eu acho que é fundamental hoje, né, a participação da fisioterapia para qualquer tipo de tomada de decisão, né? O Cid está aí também de testemunha para isso aí. Antigamente, parece que a gente é muito velho e, na verdade, somos muito velhos, né? O Cid é mais velho que eu, mas
há uns tempos atrás, a gente praticamente não era chamado para nada, né, dentro do futebol. A gente teve que brigar muito para a fisioterapia estar onde está hoje, a gente, que eu falo de maneira geral, os profissionais, né, e hoje, muito pelo contrário, acho que hoje eles são incapazes de tomar qualquer decisão sem a nossa opinião, né? Então, esse trabalho multidisciplinar, né, transdisciplinar, é de extrema importância, e o fisioterapeuta tem papel determinante nesse sentido, né, dessas decisões tomadas pela comissão em relação a muitas atividades ou em relação a muitas condutas que vão ser levadas para os atletas, vão ser orientados a realizar ou a executar, né? Não era essa a palavra, mas assim, a participação do fisioterapeuta é fundamental nas decisões tomadas aí de maneira geral, no dia a dia do clube. Legal. Cid? Então, Amir, para mim, uma das coisas que ao longo do tempo eu vi que melhoraram muito foi exatamente isso. Como o Rodrigo nos disse agora, antigamente a fisioterapia era um setor totalmente fora do futebol, sabe? Era simplesmente o jogador lesionava, ia lá para fisio e ficava por isso. Hoje nós temos papel fundamental. Dentro da minha rotina aqui, por exemplo, o processo de pré-treino passa todo pela fisioterapia, com os questionários que nós fazemos os relatórios, conversamos com o treinador, com o preparador físico sobre o jogador que está apto ou não, avaliações antes de treino. Então, existe uma integração total entre departamento de fisioterapia e corpo técnico, sabe? Não tem como, não há um treinamento que a gente não converse. E essa integração transdisciplinar, eu acho que é o que mais funciona dentro do futebol. Porque muitas vezes chega um jogador com uma queixa que, se você não avalia e não troca informação com o seu preparador físico, né, muitas vezes é o dia que esse jogador pode se lesionar. E se você tem um dia que você identifica isso e consegue mudar um pouquinho a carga desse jogador nesse dia, muitas vezes você consegue evitar aí um mal pior, né? E uma coisa que é super bacana que vocês falam, né? Até já puxando um pouco para a minha área, mas para as áreas, como posso dizer, mais de apoio, né? Complementares, né? Porque se pensava muito que antes era o treinador e ele que definia esses processos, né? Treina, não treina, faz, não faz, enfim. Só que hoje, por essa condição de englobar, e eu não digo só trazer profissionais, por exemplo, um fisioterapeuta, um nutricionista, psicólogo, não, eu estou falando de trazer profissionais capacitados. Hoje o futebol ele é muito rico, ele tem pessoas muito, muito inteligentes, muito capacitadas para estar trabalhando no futebol, né? Então, isso faz com que tu tenha uma leitura muito boa em todo esse processo, né? Então, trazer esses profissionais para cá, para trabalharem no futebol, enriqueceu muito, né? O nosso processo de formação, nosso processo de aquisição de conhecimento, né? Eu me lembro que quando a gente estava lá em 2018, a gente chegava, o Cid sempre tinha uma apresentação no final de campeonato comparando os dados, né, que a gente tinha no clube com os dados que tinha na literatura. É uma coisa muito rica, assim, sabe? Porque não é uma coisa que não era um discurso baseado no empirismo, né? Era uma coisa que era construída com base no que a gente encontrava na literatura dos outros clubes, enfim. Então, só para tentar demonstrar um pouco, né, do quão capacitado que são esses profissionais do staff, né, que estão próximo da gente, né, que estão próximo do futebol e que engrandece muito isso, né? E na verdade não é por acaso, né, que a fisioterapia, a fisiologia, a nutrição, elas estão ganhando espaço. Estão ganhando espaço porque estão se preparando para isso, né? Então, além de toda essa situação que vocês abordaram, também não é demérito falar sobre o quanto que cada um está... na verdade, não é nem um demérito, mas não é se supervalorizar. Mas vale a pena deixar claro aqui o quanto que cada um dos profissionais que trabalham no futebol tem se preparado para poder estar trabalhando no futebol, né? Porque, como a gente sabe, hoje a ciência do esporte ela é muito dinâmica, né? Hoje eu estava procurando um artigo
numa base de dados para poder fazer o post do nosso Instagram. E, cara, eu fui ver uma edição, assim, parece que uma edição de outubro. É tanta coisa que eu quis ler que, assim, porra, parece que era coisas que a gente já tinha estabelecido, assim, e aí a gente começa a ver, eu abri na mesma aba 10 artigos. Porra, imagina, são coisas que a gente já trabalha há tanto tempo, mas que, se às vezes de outubro para novembro já muda muito, né? Então, a gente tá sempre se capacitando, e vocês são exemplo disso, né? Eu tenho muita tranquilidade de falar, né? Isso com certeza acaba valorizando muito, e com certeza vocês são responsáveis por esse espaço que vocês conquistaram. Tanto o Cid, por onde passou, o Rodrigo, por onde passou, porque são profissionais que se qualificaram. Então, onde tem profissional desse gabarito igual de vocês, com certeza isso vai acontecer sempre, tá? Em relação... Fazendo um adendo, claro, que você estava dizendo aí, a gente aqui preza pela troca de informações diárias. Quanto mais informações a gente puder obter de um jogador durante um treinamento ou durante um dia, melhor. Então, a gente tem um atleta, por exemplo, que eu envio ao preparador físico todas as queixas que passaram por mim, né, no dia depois do treino, ou antes ou depois. Qualquer jogador que tenha uma queixa, eu envio um relatório no final do dia, e ele me envia os dados do Catapult. Um exemplo do que se passa assim na minha rotina. Muitas vezes você vê dentro dos dados do GPS assimetrias. Normalmente, quando se identifica assimetrias no GPS, a gente tem alguma queixa na sala médica. Uhum. Então, isso é interessante, porque eu envio um dado para ele, ele já automaticamente interpreta por que daquela assimetria. E no outro dia, pela manhã, eu já chego e vou direto no jogador. Tentar entender como está a dor dele, se está melhor. E assim, essa troca de informações, ela nos protege e protege o jogador também. Exatamente, é o fluxo, né? Na verdade, assim, eu sempre costumo falar assim, de que, claro, tirando as situações de trauma, né, que são coisas que não dá para evitar, né? Mas o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Normalmente, quando é ligado à situação muscular, não vai ser a lesão que vai aparecer de uma hora para outra, explodir assim, né? O corpo, aos poucos, ele vai mostrando, eu estou um pouco mais cansado, eu não estou conseguindo dormir como eu sempre dormia, a musculatura está um pouquinho mais pesada. Então, isso são todos sinais de alerta que precisa ligar um sinalzinho amarelo ali para que a gente fique atento. Então, e a partir disso, porque assim, esse fluxo de informação que a gente coleta, às vezes fica parecendo assim, mas vocês coletam, mas não faz diferença. Não faz diferença. É porque às vezes nem tudo é perceptível, porque a gente tem coisas que a gente liga o alerta e a gente vai fazendo essas adaptações aos poucos para que justamente, como o Bento disse, que a carga não seja implementada da maneira como deveria ser, que o atleta, de repente, faça uma sessão de um tratamento que ele não iria fazer se ele não tivesse com a dor, enfim, a gente vai casando essas informações e vai tentando minimizar todo o efeito nocivo que o treinamento pode ter. E isso se replica no que a gente estava falando anteriormente, justamente pelo sentido do que cada atleta responde de uma maneira. Cid, eu não sei quantos atletas que treinam ao mesmo tempo, o Rodrigo também pode falar sobre como está acontecendo no Figueirense hoje, mas às vezes o clube tem treinando 30, 35 atletas ao mesmo tempo. De que maneira que a gente consegue aplicar uma carga idêntica para todos eles de maneira individualizada, sabe? E se a gente for falar ainda de um trabalho global, a gente ainda pode fazer as divisões entre posições que ainda tem uma especificidade ainda maior, né? Então, muitas vezes a gente precisa desse feedback do atleta, porque sem o feedback do atleta, sem essa troca de informação, esse fluxo direto, né, a gente não vai conseguir individualizar essa situação toda, né? Então, isso é uma coisa que é muito rica essa troca, porque assim, ninguém conhece o corpo do atleta melhor que ele mesmo. É lógico, né? Então, eu não posso desconsiderar um cara que tem 30, 32 anos e falar que ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? O quanto que ele já passou de coisa, né? Então, isso são coisas que se a gente consegue estabelecer essa linha direta, esse contato com os atletas, acaba enriquecendo muito e ajudando muita gente no processo de controle, né? E de prevenção de lesão, principalmente, né? Perfeito. Eu acho que, e assim, completando, eu acho que vocês também vivem isso, e vocês talvez tenham certeza vão concordar comigo que do que a gente está falando aqui não eu acho que é uma das coisas principais, umas coisas determinantes para o sucesso ou insucesso de uma equipe multidisciplinar, né? Que na verdade é a comunicação.
Então, a gente não adianta ter milhões ou de 10 profissionais super gabaritados dentro da comissão se a gente não conseguir estabelecer uma comunicação dinâmica e útil entre esses profissionais, né? Perfeito. Porque cada atleta vai se comunicar diferente com cada profissional e a montagem desse quebra-cabeça, dessas informações que cada profissional está recebendo dentro da sua área, dentro da maneira de interpretar, só vão funcionar se todos se comunicarem de maneira assertiva, né? Então, eu acho que, independente da qualidade e de qualquer outra situação de uma comissão técnica, a comissão técnica, eu falo todos os profissionais envolvidos, se não tiver uma boa comunicação, se essa comunicação não for assertiva, não for efetiva, não vai adiantar, não tem trabalho que resista a isso, né? Essa, na verdade, é uma opinião minha, né? Estou falando que eu acho que talvez vocês concordem pela vivência de vocês, mas já tive exemplos práticos de sucesso e de insucesso, e simplesmente a gente podendo resumir tudo como falta de comunicação ou sucesso dessa comunicação entre todas as áreas. Perfeito. Uma coisa bem legal, assim, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Rodrigo tem experiência fora do Brasil, o Cid também, né? Eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho sobre isso, porque, assim, muitas vezes a gente tem curiosidade, né? Porque poucas pessoas têm essa oportunidade de ter essa vivência no exterior, né? Cid, eu queria entender um pouquinho, se não é uma crítica, mas só uma constatação em relação a diferenças, né? Quais são as principais diferenças na fisioterapia no Brasil e no exterior? Eu sei que você já passou pelos Estados Unidos, Egito, Espanha, né? Então, conseguiu ver realidades diferentes, né? Eu nem digo, eu não sei se porque assim, não é em relação ao tratamento da fisioterapia, né? Até porque hoje, como a gente estava falando, né? Hoje está muito globalizado já, né? Então, basicamente, o que tu faz no Brasil, tu faz nos outros locais, né? Porque a gente se estuda muito, né? Então, mas, Cid, quais são as diferenças em relação à fisioterapia nesses locais, entre o Brasil e fora do Brasil? Homer, as experiências que eu tenho, trabalhei aí nos Estados Unidos, como você me disse, trabalhei em Turquia, Egito, aqui na Espanha agora, tive uma passagem na Arábia Saudita também, e assim, de uma maneira geral, eu tentar simplificar para você, o que eu vi nos Estados Unidos é que eles são muito mais cautelosos e tem muito mais restrições, até por questões judiciais, tem muitos problemas aí na justiça com os filhos, também tem um pouco de medo, um pouco mais de cautela, então são um pouco mais cautelosos. No Egito agora, 2 anos que eu fiquei lá, pude ver também que a situação da físio no Egito, ainda a físio está engatinhando ainda, tem muita coisa para desenvolver, tanto que quando chegamos lá, com essa visão nossa de fisioterapia, eles ficaram impactados, porque era algo novo para eles. Os jogadores que têm alguma condição financeira vão se tratar fora do país, vão se tratar, principalmente o país de destino deles é a Alemanha. Então, jogadores que têm algum problema no Egito, que têm condições financeiras, vão fazer suas cirurgias e tratamentos na Alemanha. E falando especificamente agora, a minha realidade, eu cheguei aqui na Espanha e encontrei um país que tem uma fisioterapia extremamente desenvolvida, tem uma linha de pensamento incrível, eu aprendi muito aqui com eles, principalmente na área da terapia invasiva, com a eletrólise, com eletroneuromodulação e punções aqui. Então, mas eles têm uma boa formação, uma ótima visão de tratamento. Mas, assim, Almir, para te dizer, fazendo um apanhado geral de tudo isso, o que nós brasileiros temos, nós somos completos, sabe o que eu quero te dizer? O fisioterapeuta brasileiro é o fisioterapeuta mais completo de todos esses lugares que passei aí, certamente. Nós temos um bom raciocínio clínico, temos boa condução dos casos. Aqui na Espanha existem algumas restrições assim em relação a treinamentos, aí talvez na formação deles existe um gap aí que eles não sabem conduzir muito bem na fase final do tratamento.
Isso eu estou dizendo de uma maneira geral. É óbvio que tem os bons e tem os maus, né? Mas, de uma maneira geral, é isso que eu vi de diferença aqui. Ah, legal, Cid. E na verdade, a gente falando dessa parte da fisioterapia, também das diferenças, eu queria complementar essa pergunta anterior, mas agora fazer uma transferência não para estrutura, e sim, mas para os atletas que vocês trabalham, né? Por exemplo, em relação ao comportamento, se existe diferença do perfil comportamental dos atletas estrangeiros e os brasileiros. Caso caso a resposta ela seja positiva, isso faz com que vocês consigam conduzir o tratamento de alguma maneira diferente, por exemplo, vamos lá, ver se, não sei se eu me fiz ser claro, né? Mas a questão de, por exemplo, de repente passar algumas responsabilidades que talvez não passaria, enfim. Não sei, eu estou criando aqui alguma situação hipotética que eu não sei se ao certo se ficou claro, Cid, mas se essa situação comportamental, existe diferença entre o atleta brasileiro e os atletas estrangeiros? Existe, Almir. Existe, e é um tema que sempre converso com os amigos aqui. Eu encontrei no Egito um atleta de hábitos noturnos. E o que acontece com eles, e não são hábitos noturnos de festa, são jogadores que têm vidas noturnas, sabe? Não sei se pelo fato do calor, pelo fato do Ramadã que eles têm no meio do ano e vão carregando isso para todo ano. Então, são jogadores que vão dormir 5, 6 da manhã, muitas vezes, isso. E os treinamentos são no final do dia, então eles aproveitam muito a noite e durante o dia eles dormem muito. E quando chegamos ali, começamos com os tratamentos de jogadores lesionados pela manhã. No começo foi difícil quebrar esse tabu, sabe? Porque eles não queriam isso. E diziam, não, aqui de manhã ninguém faz nada, de manhã todo mundo dorme. E à noite? Não, à noite nós ficamos acordados, comendo, conversando. E até você romper isso, até que eles entendessem que era importante que eles tratassem pela manhã e pela tarde, foi um pouco custoso para nós. Mas no final tudo caminhou bem, eles entenderam. Mas no começo tivemos um pouco de resistência, de problema, assim. E eles não têm, Almir, na verdade, o jogador aí do Oriente Médio tem uma característica que eles não têm a consciência que a ferramenta de trabalho deles é o corpo. Então, eles levam a vida meio que de qualquer jeito, sabe? Algum suplemento você quer, muitas vezes não, você incentiva a tomar algum suplemento, você indica alguma coisa, não gosto disso. Você fazer algum trabalho extra, não, eu não preciso disso. Então, alguns entendem que é importante e outros, infelizmente, não. Sabe? Aqui na Espanha já é um quadro totalmente diferente. São jogadores muito profissionais, jogadores aí, muitos deles, aqui no meu clube, por exemplo, eu tenho 2 jogadores que estão estudando fisioterapia e muitos formados. Então, você encontra um nível intelectual também um pouco melhor, sabe? Aqui a gente brinca que aqui precisa de tempo os jogadores. Você vai para a tua casa hoje, você faz 5 vezes gelo de 12 minutos e 33 segundos. Você pode se despreocupar que eles vão fazer 5 vezes 12 e 33 segundos. Se você deixar o jogador no ginásio, na academia, e falar para ele, eu quero que você faça 15 séries de 3 repetições, pode ficar tranquilo que eles vão fazer. E voltando àquilo que a gente estava comentando no começo, tanto eles entendem que a ferramenta de trabalho deles são seus corpos, que muitos deles têm, aqui no clube a gente tem nutricionista, tem preparador físico, tem fisioterapeuta, tem médicos, dá todo o suporte para eles, psicólogos, dá todo o suporte. Mas eles, a parte disso, ainda têm os seus particulares. Então, para nós, o nosso trabalho facilita demais. Quando você, por exemplo, aqui todas as manhãs tem que responder o questionário de bem-estar. Se o jogador põe que está com dor 2, ele está com dor 2. Se ele põe que ele está com dor 5, se preocupa que ele está com dor 5. Coisa que eu não sei de verdade, que eu gostaria de ver como funcionaria no Brasil, sabe? Porque sempre tem algumas maneiras, alguns, não todos também, não é generalizar também, mas
Muitas vezes se buscam maneiras de diminuir a carga de treino, o jogador sempre busca alguma possibilidade assim. Então, talvez o questionário não sei se funcionaria bem comigo, sabe? E, na verdade, até ao contrário também, né, Cid? Às vezes, assim, eu não posso ficar fora do jogo, então eu não vou nem dizer que eu estou sem dor. Aí tu vê que o rendimento não tá bom, tu vai conversar com o cara. Mas eu tô com um pouquinho de... Eu tô com dor mas... e não quis pôr. Mas a gente está aqui, isso aqui às vezes fica, até parece que é estranho quando a gente fala, né? Que parece que a gente tá se opondo, né? Quando apresenta ou quando otimiza esse fluxo de informação, mas na verdade ele é o contrário, né? Então a gente tem que quebrar vários paradigmas para poder construir essa situação em relação a essa troca de informação, né? Porque a troca de informação ela tem que ser rica, né? Então a gente vai ficar batendo nessa situação várias vezes, né? Porque eu sei que todo mundo que está aqui segue uma linha semelhante em relação a isso, né? Mas é importante para a gente ver como a gente ainda está engatinhando numa coisa que parece ser tão simples fora do Brasil, né? No final que eles têm que entender que o benefício é só deles, né? Exatamente, né? Imagina, busca o bem-estar deles. Querendo ou não, a gente até pode brincar, né? Assim, Cid, eu não quero trabalhar com ninguém na transição, eu quero passar 2, 3 meses sem ter ninguém na transição. Vocês querem passar 3, 4, 5 meses sem ter ninguém grave para poder tratar. Então, o objetivo não é tirar para poder arrumar trabalho ou poder ficar com um cara na fisioterapia para poder tratar, é justamente para que não tenha essa situação a longo prazo, né? De tratamento, enfim, né? Mas é uma coisa que a gente vai amadurecendo, né? Isso, e com essa proximidade que você vai tendo, com todas essas questões de questionários, de avaliações diárias, você vai ficando mais próximo do jogador, né? Você vai ficando mais próximo do atleta, porque você vai entendendo como está evoluindo suas queixas. Eu me lembro que eu sempre fazia uma pergunta aí, quando os jogadores se lesionavam, é aquilo que você estava dizendo. Perguntava, você já estava sentindo alguma coisa? Eu já faz uma semaninha que eu tô com um pouquinho de dor aí. Por que você não falou? Não, sabe? Não era nada. Não era nada. Era uma dorzinha só, e de repente se lesiona, e essa possibilidade que você tem com um jogador esclarecido, se ele te dá essa oportunidade, se ele se abre para você, te dá a oportunidade de que você o conheça, com certeza você pode evitar muitas coisas aí. Bom. E aí, já pegando um gancho em relação a essa situação de lesão, né? Agora também quero ouvir um pouquinho do Rodrigo, né? Aproveitar esse know-how que a gente tem aqui de conhecimento, né? Para poder entender algumas coisas, porque assim, eu não sei, Cid, até depois complementa a tua resposta falando sobre a dinâmica de jogos, né? Que tem aí também na Europa, na Espanha, nos países que tu passou recentemente, né? Mas a gente sabe que a gente tem um calendário brasileiro muito congestionado de jogos, né? Então, às vezes, em uma semana joga 3 vezes, né? Então, é uma coisa que a gente sabe que o corpo do atleta, muitas vezes, nem recupera de um jogo para o outro, né? Porque quando tu joga 3 vezes em uma semana, o atleta, em algum momento, vai estar fadigado, né? Isso aí é uma coisa que é inevitável, né? Então, o pessoal quer saber, e eu acho que ela é muito pertinente, essa pergunta, que é com base no que nessa dinâmica, né, muito corrida que é o futebol, quais são os métodos que vocês utilizam para fazer recuperação dos atletas entre jogos? Podemos começar com o Rodrigo, já que ele tá mais tempo em silêncio, deixar o Cid para depois dele. Só tô ouvindo aqui, só aprendendo, não tem nada a ver, não. Então, a rotina que a gente tem aqui, acho que é uma rotina bem simples, né? Então, a gente acaba trabalhando bastante mobilidade, às vezes um pouco de liberação no pós-jogo, né? No dia seguinte do jogo. E depois disso, na verdade, a gente faz uma triagem e aí acaba dividindo alguns atletas, ou orientando cada atleta a fazer uma determinada situação, né? Então, tem alguns que se sentem mais confortáveis com massagem, outros com crioimersão, que a gente não utiliza tanto. A gente procura mais fazer o recovery com massagem, terapia manual, ou aqui dentro da fisioterapia, com o tratamento, dependendo da disponibilidade ou dependendo da necessidade de cada atleta. Mas basicamente é isso que a gente considera sempre para o grupo todo fazer uma liberação, uma mobilidade articular, e aí depois a gente faz essa triagem dependendo da necessidade ou da preferência de cada atleta. Legal. Aí não sei como é que está sendo aí, Cid, levando em consideração.
Então, Rodrigo, Almir, aqui também o calendário ele também oscila muito, sabe? Normalmente você tem muitos meses que você tem só uma partida por final de semana. Mas tem períodos também quando começa a chegar perto da Copa do Rei, daí começam a acumular jogos. Esse mês fizemos 6 jogos. Próximo mês vão fazer 5. Então já vai ter semanas que você acaba fazendo 3 partidas também. Então acaba congestionando um pouquinho mais, sabe? E o que nós temos de método aqui são geralmente pós-jogo aí 24 horas eles fazem uma recuperação ativa. E aí, com o preparador físico mesmo, faz um trabalho de membro superior, liberação miofascial. E aí, da parte da física, a gente trabalha com mobilidade, flexibilidade, temos as botas de compressões, né? Uhum. Temos também o Game Red Elite lá, que é com a bota full leg, que também os jogadores também aderem bastante, gostam muito. E a crioterapia, que também a gente faz sempre 24 horas. 48 horas, a gente segue um protocolo muito parecido, mas daí a gente já começa a fazer contraste. Temos as banheiras quente e frias. A partir de 48 horas, começa a fazer o contraste. E massagem sempre, isso não perde nunca. Uma curiosidade aqui na Espanha é que não existe massagista. Dentro do departamento médico, nós temos 3 médicos e 4 fisioterapeutas, então as massagens acabam ficando para nós, o que nos ajuda, de certa forma, porque não escapa nenhuma queixa. Uhum. Né? O Rodrigo aí, que trabalha com terapia manual, e sabe que a palpação, né, Rodrigo, é fundamental. Muitas vezes você fazendo uma massagem, você identifica algumas coisas que muitas vezes está fazendo um massagista em outra sala, você talvez não perderia isso. E, na verdade, está funcionando bem. Estamos recuperando bem os meninos aí. Legal. E aí, assim, falando até de recuperação, um próximo questionamento que eu tenho e que assim, eu sei que vai acabar, querendo ou não, é de uma maneira mais subjetiva, de conhecimento de atleta, enfim, mas o pessoal costuma falar que atleta de alto rendimento não costuma não ter dor. Vive com dor, sempre está algum desconforto, enfim. Mas a gente sabe que nem toda dor ela tira um atleta de treino, né? Tem uma série de questionamentos em relação a que tipo de dor, o local da dor, enfim. Isso aí vocês vão poder explicar melhor durante a nossa conversa. Mas como saber até que ponto que uma determinada dor é aceitável e quando é que uma dor faz com que um atleta fique fora de um treino ou de um jogo? Bom, Amir, eu vou te dizer da nossa realidade aqui, já passei por outras e agiria de outra forma. Hoje, nós monitoramos as dores dos atletas com a escala de dor, todos os dias, todos respondem, todos os dias passam pelo departamento médico e respondem o questionário, e nós vamos monitorando essa dor. O que nos filtra isso? O que nos identifica um atleta que está em risco? Quando isso começa a interferir na performance desse atleta. E quando eu digo performance, aí juntamos dados. Aí essa troca de informações, ela é fundamental, que aí a gente sempre fala com o preparador físico, vamos ver os dados do GPS, e quando identificamos que isso está atrapalhando, está causando alguma alteração, a gente com certeza intervém, isso não tem como. E o feedback do atleta é fundamental. Chega um momento que ele diz assim, com essa dor eu não consigo. O feedback dele é fundamental, porque a dor ela é subjetiva, né, Almir? Ela passa a ser objetiva quando você vê um dado de GPS que alguma alteração está aparecendo ali. De rendimento, performance. Até então ela é subjetiva. Então, chega um momento que você passou com um atleta essa semana, ele chegou para nós e disse, eu estava com uma dor lombar assim, e essa dor subiu um pouco, com essa dor eu não consigo. É o momento de parar, não tem como. Mas, como a gente estava te falando, as assimetrias a gente acompanha muito com os dados do GPS, dados de coleta de dados de jogador. Questionários pré e pós-treino, né? Questionário pré, pós-treinos e é por aí. Longe de mim querer
eu estou aqui com dois especialistas em relação ao tratamento da dor, né? Mas eu vou falar porque eu já aprendi com vocês sobre isso, né? Muito além em relação à quantificação da dor, né? Também qual é o tipo de dor, né? Porque, assim, é muito mais fácil a gente tratar, por exemplo, ter mais tranquilidade para evoluir com uma dor articular do que, por exemplo, com uma dor muscular, né? Então, isso é uma coisa só que eu queria lembrar, porque assim, eu estou replicando o que eu aprendi com vocês, tá? Eu não estou, não é Almir, nada. Isso é uma Almir, coisa que assim, vale a pena deixar marcado, né? É claro, super não, importante. você tá totalmente certo. A primeira coisa que você tem que identificar a zona de dor. O que te dói? Eu tenho uma dor 8 no ombro. Não, de 0 a 7, vamos pensar na escala Hooper. Eu tenho uma dor 7 no ombro, é uma coisa. Você tem uma dor 7 no isquiotibiais, é outra. Exatamente. Né? Primeira zona de dor. E a outra é o histórico de dor. Como é essa dor? Como se inicia? Eu tomei uma pancada na coxa ontem. Tomei uma paulistinha, tomei um tostão. Né? É um dado que já não te preocupa tanto. Né? Eu tenho uma dor 5, mas eu tomei a pá. Tudo bem. Agora tem uma dor 5. O jogador vinha relatando 2, 2, 1, 2, 1 e 5 no isquiotibial num dia. É hora de se preocupar. Exatamente. E aí até querendo pegar esse gancho do que tu falou, Cid, que eu acho que é muito rico da área da fisioterapia, porque tem esse contato mais direto com o atleta. Eu queria perguntar sobre relação aos tratamentos que vocês fazem, né? Porque se gera alguma dúvida em relação, por exemplo, antigamente se falava, eu machuquei o ligamento cruzado anterior. Vai ser 6 meses de tratamento. Vai ser 5 meses de tratamento. Não, agora o tratamento para ligamento cruzado anterior é 1 ano. Enfim, é só um exemplo que eu estou dando. Mas como é que vocês, quando estão no processo de tratamento, conseguem saber qual é o momento em que o atleta está em condição de avançar para a próxima etapa? Por exemplo, o atleta está fazendo um tratamento e não conseguia correr, estava só fazendo bike. Ele evoluiu nesse sentido e a gente consegue fazer bike. Ou não, isso tudo é condicionado a um tempo de tratamento. Por exemplo, eu tratei tanto tempo, ele pode fazer isso, depois de tanto tempo isso, enfim. Mas a percepção de vocês em relação a essa evolução de tratamento, como é que é? Almir, esse é um tema muito amplo, né? Vou deixar claro que é um tema muito amplo, porque são Vamos fazer uma live só para responder isso. Fazer uma live só para responder. Mas, assim, de uma maneira geral, Almir, o que eu tenho como critérios de evolução? Eu mantenho 4 pilares, que primeiro é o tempo, né? Com base na literatura, o que é essa lesão? Qual é o tempo de recuperação desse tecido? Então, primeiro pilar que eu tenho é o tempo. Segundo pilar é a questão clínica. Como esse atleta está para evoluir para esse tempo? A terceira, como esse atleta está funcionalmente para evoluir? E a outra etapa, outro pilar é como está esse atleta emocionalmente para evoluir. Entende o que eu quero dizer, amigo? Então, sim, 4 pilares. A minha evolução... Vou dar um exemplo prático. Para você. O jogador vem com uma lesão de isquiotibiais, uma lesão grau 1 de isquiotibiais, uma lesão aí de um pouco mais de 2 semanas aí. 2 semanas. Uma literatura diz aí que é entre 16 dias e tranquilo, ok? A primeira fase, esse atleta vem comigo, primeira fase é aquela fase de baixar todo o processo inflamatório, baixar dor, essa fase não faço nada. Eu espero uns dias, aí 2 ou 3 dias, que esse atleta, essa dor já baixa bastante, já tem uma capacidade de realizar alguma atividade, porque aqui também, a gente preza por quanto menos tempo deixar o atleta parado, né? Então a gente tem que pôr em atividade. Se ele é capaz de fazer um treino superior, ele vai fazer já no segundo dia, terceiro dia. Bicicleta, assim que a dor dele tolerar. Então aí, respeitamos tempo clínico, funcional, evoluímos para a fase 2. Se esse atleta é capaz de fazer algum exercício de flexibilidade e mobilidade. Respeitamos o tempo clínico, funcional, emocional. Vamos para a fase 3. Começamos um trabalhinho de força com ele, alguma ativação muscular em ossimetria, depois algum exercício concêntrico.
E aí vamos evoluindo. E o tempo aí está se passando. Né? E depois vamos para a fase de campo. Passamos aí 10 dias, 11 dias, esse atleta já se encontra sem dor, com boa flexibilidade, boa mobilidade, né? Praticamente, funcionalmente bem, vamos para o campo, começamos algumas atividades de campo. Na fase 5, respeitando todos esses critérios, tempo, clínico, funcional e emocional, começa a transição e em 16 dias esse atleta está retornando. Então, os pilares que eu utilizo, eu não sei se o Rodrigo tem algum outro critério, mas os pilares que eu utilizo são esses, Almir. O tempo, a clínica do paciente, a capacidade funcional dele e o emocional. Também não adianta você chegar um atleta, completou a fase 5, e o atleta diz para você, eu não me encontro confiante para fazer. Não, segura um pouquinho mais, até que ele esteja fazendo tudo o que ele fazia, né? Todas as tarefas que ele fazia, na intensidade que ele fazia e com a confiança para realizar tudo isso. Mas aí, para mim, ele está apto. Rodrigo, alguma coisa para acrescentar nesse sentido? Não, é basicamente isso. Ele vai cumprindo metas, né? Ele chegando, alcançando essas metas, a gente se sente mais seguro para fazer essas evoluções. Lógico, tem alguns casos que a gente tem que levar em conta o tempo, né? Então, em alguns pós-operatórios, então tem situações que tem coisas que a gente não pode executar ou não pode realizar antes de um determinado tempo, porque esse tecido não vai estar hábil a realizar certas atividades. Mas, tirando isso, a gente vai completando metas, vai alcançando aquelas metas, aquela meta feita sendo alcançada sem restrição, né, sem dor ou sem qualquer outra complicação, a gente vai evoluindo isso aí conforme o que você traçou até o final da reabilitação. Se vocês me permitem, até uma coisa que eu quero ressaltar e valorizar em vocês, né, que é o que eu acho que é o fundamental, né, o conhecimento da fisiologia. Não sei se o termo é certo, é a fisiologia, mas o processo de evolução da lesão, né? Por exemplo, a gente sabe que o processo doloroso talvez é um dos primeiros processos a assumir, né? Então, a gente não pode se enganar, né? Querendo achar que naquele primeiro momento onde a dor desapareceu, a lesão também foi embora. Isso não acontece, né? Até porque, bem como vocês dois falaram, né? Cada tecido ele demora um tempo para cicatrizar, né? Então, não dá para imaginar que vocês encontraram uma lesão de grau 1 isquiotibiais e em 3 dias, porque sumiu a dor, a lesão foi embora. A lesão não foi embora, a lesão está ali. Da mesma maneira como talvez quando vocês fazem recuperação de LCA, com 3, 4 meses, ele já está correndo com um pouco mais de velocidade, eu não sei, tá? Eu só estou tentando exemplificar para poder explicar, né? Mas com determinado tempo, o atleta já está correndo, enfim, já está se sentindo confiante para fazer uma série de coisas que ele não fazia. Vamos tentar evoluir. Não, mas a gente sabe que o ligamento ele não está cicatrizado ao ponto de poder suportar a sobrecarga do esporte. Então, isso é super importante porque, assim, nada é empírico, né? Tudo é baseado em muito estudo, muito conhecimento, né? O processo, conhecer muito bem o processo que está acontecendo no corpo do atleta, né? Porque, claro que cada um responde de uma maneira, mas não existe mágica dentro do processo, né? Existe um tempo mínimo, né? E que esse tempo mínimo, ele tem que ser respeitado, né? Então, e muito bem como vocês falaram, também é lógico acompanhado de todos os processos de evolução clínica, mental e assim por diante, né? Perfeitamente. É o que estou falando, que nem o Cid falou, isso aqui cabe pano para, né, para muita coisa. Na verdade, isso aqui que a gente falou é uma visão simplista, na verdade, muito simplista sobre essa questão, né? Porque baseado nessas metas aí, você tem milhões de coisas para ser avaliados, para você poder passar ou avançar né, de fase numa reabilitação. Então, como o Cid falou, então, desde testes psicológicos aí que a gente acaba executando a testes funcionais diversos. Então, é uma visão bem simplificada de uma coisa muito complexa, na verdade. Na verdade, o esporte é complexo, né? Almir, é tão complexo porque nos aparecem casos que, como nós estávamos dizendo, casos interessantíssimos que nos ensinam muito. Temporada passada, um jogador teve uma lesão grau 3 de obturador externo. Vou contar para vocês essa. E aí você vai na literatura, que diz a literatura sobre tempo de recuperação de lesão grau 3? Mais ou menos 12 semanas. Né? É um tempo
Aí tu tem um jogador que está jogando, que é importante para o clube, só que aí você vai avaliar a função muscular, a biomecânica desse músculo. Qual é a função desse músculo? Ele é terciário para ações. Né? Esse jogador voltou a jogar com 2 semanas, sem dor, e nunca mais incomodou. Então, são essas coisas que também tem que avaliar, né, Rodrigo? Então, o que esse músculo faz? Qual é a ação dele? Porque, final da temporada, da outra temporada, a primeira temporada que tivemos aqui também, uma lesão, grau 2 de adutor não dominante. Lesão de ventre muscular. O jogador, com 1 semana, estava jogando. Legal. Então, pessoal, a gente está se encaminhando já para o final da nossa entrevista. A gente tem mais 3 perguntinhas só aqui. Vamos começar para a primeira dessas 3. Tem uma coisa que assim, às vezes é um pouco invisível, né? Que são as dificuldades que as pessoas passam no futebol, né? Distância da família, dificuldade financeira, enfim, N situações, né? Queria, Cid, que falasse um pouquinho para a gente quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou dentro do futebol e como é que tu fez para superar ou vencer elas. A dificuldade principal é essa que você citou aí, sabe? Que é você passa muito tempo longe da família, sabe? Aqui, por exemplo, eu faço todas as viagens, eu vou para todas as concentrações, eu passo mais tempo no clube, fora da minha casa, do que em casa com a minha família. Mas já estamos acostumados, estou há mais de 15 anos nessa rotina. Agora, se eu tiver que eleger uma das coisas que me incomoda muito no futebol, Almir, e até como forma de desabafo, no futebol eu sempre falo com meus amigos isso, é que você é avaliado por resultados, entende? Uhum. Você pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo, amparado pela ciência, você faz um trabalho top, amparado com números, você é avaliado a todo momento por resultados. Seu time ganha, você é bom, seu time perde, você é. Isso é aqui, é na Arábia, é no Egito, é no Brasil, é em todo lugar do mundo. Muitas vezes você tem 100 casos perfeitos, outras vezes, e nesses 100, às vezes que escapa um pouquinho, também já gera desconfiança do teu trabalho. Isso são coisas que me incomodam também dentro da minha função, mas também isso tudo a gente não consegue... segue trabalhando e as coisas se encaixam novamente. Fica calejado, né, Cid? Começa a ficar com o ombro mais largo para suportar esse tipo de situação. Isso. E uma das coisas que até hoje eu não perdi, Almir, que eu preciso aprender, é que quando as coisas não vão bem dentro do meu departamento, eu me acabo, sabe? Sim. Meu time pode estar para hoje, graças a Deus, nós somos primeiro na Liga Espanhola aqui da 2ª divisão, estamos num momento muito bom. Mas se passa alguma coisa dentro da sala médica que foge um pouquinho, eu já fico aqui, acaba com a minha semana, acaba com o meu dia, eu não consigo me desvincular do meu trabalho, sabe? Eu sei como é que é. É o preço. Tem outra pergunta aqui, que essa eu vou até passar para vocês dois aqui, de um amigo nosso. Ele quer saber, teve já uma lesão de cruzado e quer saber se cartilagem de tubarão auxilia no tratamento da LCA. Bom, eu imagino quem é essa pergunta. É um atleta que gosta muito das terapias alternativas, né? Eu vou tentar ser direto com ele. Cartilagem tumoral não tem evidência científica e muito menos o óleo do peixe-boi. Que uma vez ele chegou nos dizendo que estava usando o óleo do peixe-boi, que estava melhorando. Então, evidência científica não existe. Claro que, como estávamos dizendo, um acompanhamento multidisciplinar, né, Almir? Com uma nutricionista boa, com um acompanhamento, existem outras coisas que podem favorecer, mas te asseguro que a cartilagem de tubarão não está incluída. Legal. Vamos lá. Último, então, para a gente poder fechar essa nossa conversa, muito bacana. Cid, quais seriam as dicas que hoje tu daria para quem quer trilhar esse caminho da fisioterapia desportiva?
Primeiramente, é estudar muito. Estudar muito, se atualizar, buscar técnicas, né? Outro ponto que eu sempre fiz e sempre eu me inspirei em pessoas, sabe? Fui buscar o que os bons faziam. Me inspirei, fui buscar referências, o que eles faziam de diferente, por que esses caras eram bons. Outro aspecto é você buscar uma rede de contatos dentro do futebol. Você fazer um network que essas pessoas podem te levar para algum lugar, né? E buscar oportunidade. Insistir. No começo da minha carreira, essa aqui é uma história particular minha, eu não havia me formado ainda, e eu tinha um amigo que jogou no J. Malucelli, que era goleiro, que era o Rondinelli, que foi um cara que me abriu as portas. Ele havia jogado no J. Malucelli, e disse a ele: você conhece o fisioterapeuta do Jota? Sim, conheço o Teles, também outra pessoa espetacular. Ele fala para ele que você não precisa de um fisioterapeuta que está se formando para ajudar ele. E ele falou com esse fisioterapeuta, o Teles, e eu disse: não, pode falar para ele vir aqui que eu estou sozinho e que me ajudaria sim. Só que o clube não vai pagar nada. Imagina. E eu morava em Campina Grande do Sul e o clube era simplesmente do outro lado, assim, totalmente oposto onde eu morava. Eu levava quase 1 hora. E eu ia ao meio todos os dias lá de graça trabalhar com ele. Foi o momento que eu mais aprendi. E com 2 meses, o presidente me chamou e me contratou. Falou assim: estou gostando do que você está fazendo aí, do teu trabalho, e vou te contratar. Me contratou e, por sorte, esse ano o J. Malucelli foi vice-campeão paranaense, que nunca havia sido. Então, foi um momento espetacular na minha vida, mas paguei o preço. Então, tem que estar disposto também. Isso acho que é as dicas que eu te dou aí. Pessoal, agora estamos encerrando, né, essa nossa conversa. Altíssimo nível, como sempre, né? Graças a Deus a gente tem conseguido ter pessoas muito capacitadas para estar conversando com a gente. É muito rico tudo isso que a gente tem conseguido construir e adquirir de conhecimento, né? Queria inicialmente agradecer Rodrigo, né, meu parceiro aí de trabalho, de Profit, né? A gente está junto aí desde o começo, trabalhando bastante, né? E obrigado por estar participando hoje dessa conversa. E também queria agradecer ao Cid, né, por ter despendido esse tempo, né? Hoje já é 9h30 da noite aí na Espanha, né? Então já estamos conversando há quase 1h30 aqui. Então, obrigado, Cid, por ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que está corrido, deve estar cansado, já querendo ir para a cama, né, para dormir, ocultou os afazeres, mas mesmo assim teve esse tempo aí com a gente. Agradeço de coração. Já falei para ti várias vezes, eu não tenho vergonha nenhuma de falar da admiração que eu tenho por ti, Cid, pelo Rodrigo também. Eu já falei isso para o Rodrigo pessoalmente. Fico muito feliz por tudo que eu aprendi com vocês nesse tempo que a gente esteve junto, né? E fico muito feliz de estar também conseguindo compartilhar um pouco do que vocês têm de conhecimento com as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Cid, obrigado por esse teu tempo. Quero dizer para ti que assim que tu quiser estar junto de novo com a gente, retornar aqui, trocar uma ideia, ou tiver alguma coisa legal para querer compartilhar com o pessoal, esse canal de comunicação é um canal de comunicação teu também. As portas sempre estão abertas para a gente poder estar conversando, a gente poder estar discutindo coisa, porque eu acho que o conhecimento ele é público, né? A maneira como tu vai usar ele é que é a diferença de tudo isso, né? Então, vamos tentar sempre manter essa possibilidade aberta, Cid, e volte sempre que tu quiser, tá bom? Muito obrigado. Almir, eu que agradeço o convite. Para mim é uma felicidade enorme esse bate-papo com você e com o Rodrigo. Pode me colocar aí na sua agenda todo momento que vocês precisarem, estarei aqui à disposição para a gente bater esse papo, seja alguma coisa da físio ou alguma outra coisa inespecífica. Estou sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo projeto, envio meus parabéns à Cíntia também. E para mim é sempre um grande prazer estar com vocês aí. E um grande abraço a todos aí. Valeu. Rodrigo? Agradeço também aí o Cid mais uma vez, né, Cid? Cid é uma referência para mim aí, foi um grande prazer ter trabalhado com ele aqui no Figueirense, aprendi muito com ele, e para mim é uma referência aí de profissional e uma pessoa
fora de série aí, tá? Então, saiba que você é um grande amigo, tenho muita consideração por você, assim como o meu parceiro John Demena e o Almir. Então, mais uma vez, só te agradecer aí por ter tirado esse tempinho aí para bater esse papo aí com a gente, para acrescentar aí no nosso projeto aí. Beleza? Tá bom, valeu, gente. Um abraço.